Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos então continuar a nossa aula sobre os povos gregos, certo? Vamos iniciar aí o capítulo 12. Vou colocar ele aqui, certo? Nós vamos conhecer hoje um pouquinho de duas principais cidades da Grécia Antiga, certo? Que foi a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Então, dois nomes aí de principais cidades da Grécia Antiga. Bom, iniciamos aí com uma imagem linda da Grécia dos dias atuais, né? Um dos principais pontos turísticos do mundo é a Grécia. Muita gente tem vontade de conhecer por causa da sua história, de tudo que aconteceu lá, da sua mitologia que a gente viu na aula passada, e de lugares muito lindos, certo? Então a Grécia até hoje um país aí muito famoso, muito turístico, cheio de mistérios por causa da sua história, tá bom? Bom, também é muito conhecida a história de Atenas e de Esparta, fizeram filmes e tem aí muita coisa para falar sobre isso. A gente vai dar uma sequência aí no livro para não ficar uma aula tão extensa, tá bom? Aí então nessa parte fala, né, dos pontos turísticos, por causa das suas belezas naturais e urbanas, né, tem muita coisa linda para ver, muita praia, muito lugar bom. Né? Se um dia vocês tiverem condições, né, de viajar e conhecer, vale a pena mesmo. Quem sabe um dia a gente vai para lá mesmo? Tem que sonhar alto. Bom, nós vamos ver então as duas principais cidades, como ela se organizou, tá? E como vivia a população desses lugares, certo? A formação do mundo grego, a gente vai ver aqui no mapa. Lembra que eu comentei com vocês na aula passada? Onde fica a Grécia? Aí vocês falavam, na Europa, bem longe do Brasil. Eu falei, próximo à Itália. Então, olha aqui, a Itália, certo? E a Grécia fica aqui nessa outra pontinha, né? Bem próxima aí à Itália, então. Essa região aqui foi onde se desenvolveram as civilizações gregas. Aqui, cidade de Esparta e Atenas, foi tudo por aqui, tá? Então, tudo que está em laranja é a população grega. E essas regiões em verdinho aqui, toda a região que eles dominaram, que eles colonizaram, tá? E que fazia comércio, tá bom? As cidades da Grécia, gente, não era assim unida, bom? Não era cidades unificadas e um imperador, não um rei tomando conta de tudo. Não era assim, certo? Na Grécia era aquela questão de cidades-estados que a gente já viu antes em algumas outras regiões. Lá na Mesopotâmia, por exemplo, era assim também. Né? Então, cada cidade tinha o seu próprio rei, cada cidade tinha suas próprias leis, seguindo suas próprias regras. Tá? Então, não era todo o povo de Atenas era igual, perdão, todo o povo grego era igual, vivia igual. Não. Cada cidade tinha o seu estilo diferente. Bom? E então, tinham aí até alguns conflitos entre eles, às vezes. Tá? Tanto é que de uma cidade para outra, eles eram estrangeiros. O que seria um estrangeiro hoje para a gente? Alguém que mora em outro país, que tem uma outra cultura, que fala uma outra língua, né? Pessoas mais diferentes. Então, esse é um estrangeiro. Então, um estrangeiro é aquele que vive em outro país e que vem para o Brasil. Então, a gente chama ele de estrangeiro, certo? De uma cidade grega para outra, por exemplo, uma pessoa de Esparta que vai para Atenas, ela era considerada estrangeira, ou seja, de uma outra região, de uma outra civilização diferente, tá? Então eram todos considerados gregos, porém cada cidade era considerada praticamente um país diferente,
certo? Então a gente tem que ter essa noção aí, tá? De que cada cidade tinha sua autonomia, tá? E de que pessoas de uma cidade para outra era considerada estrangeira. Beleza? Isso é importante para a gente entender a formação dessas cidades. Tá? Isso que eu expliquei para vocês. Então, a independência de cada cidade-estado tornou-se tão grande que a população considerava estrangeiro os gregos que viviam em outra cidade. Polis significa cidade. Também tinha escravidão na Grécia, de uma maneira geral. Todo lugar ali entre os gregos havia escravidão, tá? Os escravos faziam os trabalhos mais pesados, trabalhos duros, tá bom? E como tinha muito trabalho, vocês viram muita região ali onde viviam os gregos, tinha bastante trabalho para fazer, muito comércio, muito desenvolvimento acontecendo. Eles precisavam de bastante trabalhador, então acabou que acontecendo eles começarem a usar, né, esse modelo de trabalho escravo, infelizmente. Tá? Os escravos escravizavam o quê? Os prisioneiros de guerra. Então, se acontecia um conflito, uma guerra ali na situação, aqueles que eles aprisionavam viraram escravos. Aqueles que tinham dívidas, até pagar sua dívida, seria escravo, tá? E alguns escravos também eram comprados, bom? Principalmente dos povos fenícios, tá? Que vendiam ali, então, alguns escravos. Então, existe um comércio de escravos, trabalhadores escravos, e esse é um ponto muito negativo ali dos povos gregos, tá bom? Alguns escravos, olha só, gente, alguns escravos estavam com professores de famílias ricas, tá? Ali ensinavam as crianças e chamavam pedagogos. Então, mais uma palavrinha, né? Pedagogo, pedagogia, aquele que ensina, professor, né? Mais uma palavrinha aí que vem dos gregos. A gente viu ela passar. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho de Atenas primeiro, cidade de Atenas, lá na Grécia Antiga. E depois a gente vai ver um pouquinho da cidade de Esparta. Uma organização social, tá? Como era dividida a sociedade? Lembra? Desde as primeiras civilizações que a gente está vendo, sempre tem uma divisão social, né? Quem está no topo e quem está abaixo daquela pirâmide que a gente imagina. Bom, então lá no topo da pirâmide está quem? Os eupátridas, certo? Que eram os mais ricos, os donos das terras, tá? Que tinham ali fundado a cidade, os mais antigos, que dominavam tudo ali, bom? E eles eram os únicos por um bom tempo que tomavam decisões políticas. Então, toda a economia, a política, a sociedade estava na mão dos eupátridas, que eram os mais ricos donos das terras, fundadores da cidade, certo? Depois tínhamos metecos, os estrangeiros, pessoas que vinham então de outras cidades ali, gregas ou de outros lugares, bom? Eles não tinham participação política, certo? E eles eram quem? Os comerciantes, os artesãos, né? Alguns tinham pequenas propriedades de terra, certo? Mas eles eram estrangeiros porque eles vieram de outras cidades, só isso. E tinha os artesãos e os camponeses, que eram as pessoas mais simples, não possuíam terra, eram mais pobres, tá? Viviam ali do seu artesanato ou da agricultura, certo, gente? E também os escravos. Bom, os homens livres frequentavam todo o espaço da cidade, tá? Eles faziam grandes mercados, tipo grandes feiras, e eles se encontravam ali para debater questões políticas, questões sociais, já falando de filosofia. Tá? Então aconteciam ali grandes debates, tá? Então eram alguns pontos de encontro para conversar também. Bom, vamos lá. A educação em Atenas, lá na cidade de Atenas, como é? Bom, até os 7 anos, as crianças de Atenas ficavam pelos cuidados da mãe. Depois de 7 anos, quando tinha 7 anos, eles iam para a escola, porém só os meninos. As meninas continuavam em casa,
tá? A educação feminina era feita pelas, né, mulheres mesmo, né? A maioria, então, não ia para a escola. Bom, as mulheres mais velhas, então, em casa, ensinavam ali a leitura, a escrita, matemática, música, tá? Tarefas domésticas, beleza? E mais ou menos por 15, aí, com 15 anos, as meninas já se casavam, tá? Com maridos escolhidos pelos pais. Olha só, elas não podiam, olha como as mulheres tinham essa discriminação em Atenas, tá? A gente vai ver que em Esparta é diferente. Em Atenas, as meninas não iam para a escola, tinha educação em casa, né? De afazeres domésticos. Com 15 anos já precisavam se casar com alguém escolhido pelo pai. Então, a situação das meninas não era muito boa em Atenas, não, né, gente? Já os meninos, né, entre 7 e 14 anos, e aprendia literatura, escrita, matemática, poesia, história, ciências na escola, certo? Também aprendiam oratória, que é falar bem, falar em público, porque isso era muito importante lá em Atenas. Ser um bom filósofo, falar bem, falar sobre tudo, ter conhecimento de muitas coisas, certo? Principalmente aí depois em questões políticas, tá? De 14 aos 18 anos, eles se dedicavam a exercícios físicos. De 18 a 21, recebiam ensinamentos militares, lembrando que sempre tinha uma guerra, um conflito, uma dominação, né? Uma cidade dominando outra. Isso na época antiga teve muito, tá? E depois, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que existe até hoje, tá? Diferentes modos, mas existe. Então é isso, tá? Em Atenas as escolas eram particulares e funcionavam na casa dos professores. Bom, não era gratuito, as pessoas tinham que pagar, então geralmente quem tinha acesso à educação eram os mais ricos, que podiam pagar por ela. Bom, gente. Bom, forma de governo em Atenas. A forma de governo, como era aí? Tinha um presidente, um rei, como que era isso aí? De primeiro momento, no começo das cidades, eram monarcas, eram reis, também eram chamados de basileus. Bom, então esses reis que governavam tudo ali, organizavam. Porém, gente, com o passar do tempo, aquelas famílias mais ricas, fundadoras, né, que tinham a maioria do dono das terras, e tinha ali prestígio, nobreza, eles também começaram a querer participar de política, eles não queriam mais deixar só na mão do rei. E aí a forma de política vai mudar, tá? Então mais gente vai participar da política, que é a oligarquia, tá? Então é um governo exercido por um grupo de pessoas ricas na cidade, tá? E não mais pelo monarca rei. Então a partir daí, né, vai acontecer uma transformação na política. Vai deixar de ser um rei que vai mandar e vai começar a ser uma oligarquia. Então, várias famílias ricas que vão tomar o poder, vão organizar, vão tomar conta de tudo, tá? Uma das coisas que a oligarquia faz é a criação de leis escritas. Então, eles vão escrever leis para serem seguidas. Aí a população começa a ter acesso a essas leis escritas e começa a questionar e debater, tá? Aonde abre um espaço para mais pessoas, né? Para o resto da população começar a questionar a política, né? Questionar essas leis, essas regras, e queriam mudanças e começaram a exigir essas mudanças, tá bom? E aí a população começa aos poucos a debater política e fazer parte dessa política também, tá bom? Vamos lá. Ainda no século VI, homens livres e adultos nascidos em Atenas, né, cujos pais fossem atenienses, também conquistaram cidadania. Bom, então, muita gente começa a conquistar a cidadania, mesmo que veio de fora, de repente os pais vieram de fora, ou não, ou nasceram ali. Então, aos poucos, muita gente começa a deixar de ser estrangeiro, começa a ter direitos de cidadão ateniense. Bom?
homens livres e adultos, nascidos em Atenas, conquistaram cidadania. Bom, e aí, conforme ele conquista a cidadania, ele começa a participar da política. Bom, e é esse nome que a gente fala. Que as pessoas também participam da política, as pessoas votam, as pessoas comentam se isso é bom, se isso não é. As pessoas falam se a lei está boa, se não, se tem que ter mudança. A população tem direito, tem voz ativa na política. Isso é o nome de democracia. A gente dá o nome de democracia, que significa governo do povo. Certo? Demo significa povo. Cracia significa governo, certo? Então, o povo participa da política. E isso é inédito, isso é coisa nova, bom? Isso é coisa que os gregos inventaram, surgiu lá na Grécia. Então, essa palavra democracia. Hoje, a maioria dos países são democráticos, né? Nem no Brasil. A gente vota pelo presidente, pelo vereador, pelo prefeito, então a gente vota. A gente participa da política. Tá fazendo errado, não é bem assim. O povo vai à rua, o povo manifesta, o povo entra lá até no site da Câmara e vota. Então, existe uma certa democracia no mundo, tá? Então, que o povo ainda participe, fica sabendo do que está acontecendo na política. Bom, isso foi invenção dos gregos e é muito importante até os dias atuais e se chama democracia. A palavrinha é muito importante, precisa decorar, que significa governo do povo, certo? Que o povo participa da política. Na Grécia não era todo mundo que participava não, tá? Em Atenas, os escravos, os estrangeiros e as mulheres não participavam da política. Bom? Então aí a democracia em Atenas, que eu falei para vocês, né, que é o povo participando, muita gente participa da política, muita gente está envolvida aí na política, e eles sempre tinham aí as assembleias, tá, que era a Assembleia Popular, que o povo falava, o povo dava a sua opinião, tá? Tinha um conselho que elaborava a lei, voltada pela Assembleia Popular, então depois de tudo que debateram, falaram, todo mundo deu sua opinião, aí em cima disso é que iam criar as leis, certo? E tinham também o Tribunal de Justiça, que era aqueles que garantiam que as leis fossem cumpridas. Bom? Vamos lá. E agora nós vamos falar um pouquinho de Esparta. Bom? Esparta, né, uma região, é uma cidade que foi construída aí na região do Peloponeso, tá? Esse é o nome da região onde estava a cidade de Esparta. Bom, ali tinham vários povos nômades que foram se instalando até criar então a cidade de Esparta. Bom, o povo dório, que é um dos povos gregos ali, tá? Que fizeram essa cidade. A sociedade de Esparta manteve a tradição militar dos dórios. O dórios era o principal povo ali que fundou a cidade. E eles eram muito guerreiros, muito militares. E Esparta herdou isso. Tá? Então, a cidade de Esparta era a mais guerreira, era a mais militar de todas ali na Grécia. Bom, eles usavam armas de ferro, metal, e ainda era desconhecido ali para os outros povos da Grécia. Bom, e eles se dedicavam muito à guerra. Bom, e também tinham escravos, isso era um mal ali na Grécia. Né? Vamos lá, gente. Como era viver em Esparta, né? Olha aí que imagem linda, cercado de montanhas, solos férteis, eles tinham uma vida boa, bom desenvolvimento econômico, na agricultura, na criação de animais, tá? Então eles tinham uma vida muito boa, um lugar muito bom para viver, tá? E era um povo de espírito guerreiro, tá? Então eles foram muito famosos, um dos motivos foi esse, tá? De ser guerreiro. Bom, e desde pequeno
né, as crianças já tinham treinamentos físicos e militares. Eles então valorizavam muito a guerra. Bom, demonstrava então coragem, força física, tá? Então, o diferencial de Esparta é essa questão da herança dos dórios, que é a herança militar, a herança da guerra, eles eram bons guerreiros. E como é a organização social? Na sociedade espartana, né, eles, descendentes de dórios, como eu já falei, a maioria da população, gente, eram donos, perdão, a minoria, os poucos, eram donos, né, da maioria e das melhores terras, e somente eles tinham direito à cidadania, tá? E controlavam o governo. Quer dizer, a questão de cidadania, a questão de democracia em Esparta era um pouquinho diferente de Atenas, tá? Então, que poucos eram donos das melhores terras e somente eles eram cidadãos. Olha só, e eles que governavam tudo, tá? E aí tinha os periecos, que viviam aos arredores da cidade e eram proprietários das terras menos férteis. Alguns eram pequenos comerciantes, outros artesãos. Já também tinha os ilotas, que eram os prisioneiros de guerra, e trabalhavam como agricultores ou soldados. Bom, eles pertenciam ao governo, tá? E o governo que tinha poder de libertá-lo ou não. Tá? Aqueles que ganhavam sua liberdade com o passar do tempo, eles podiam possuir bens e fazer outras atividades, eles estão livres para fazer ali o ofício que quiser. Bom, filhos de mulher ilota e pai esparciata poderiam ser reconhecidos como cidadãos de Esparta. Então, se era filho de um espartano com um estrangeiro, quer dizer que a criança poderia ser espartana, conseguir sua cidadania. Bom, nós temos aí então o governo de Esparta. Como que era esse governo, né? O governo tinha composto de 5 membros chamados éforos, por isso Éfora, tá? Eles eram eleitos anualmente, governavam a cidade e controlavam o poder dos reis. Participavam das decisões militares, econômicas e das negociações com outras cidades. Então, o Euforato era um grupo de 5 pessoas que ajudavam ali, né, no governo da cidade, controlavam o poder dos reis, tá? Para o rei não decidir tudo sozinho, então tinha aí um controle por eles. Então, a Gerúsia, que também era um conselho, porém era formado por 2 reis e por 28 esparciatas, com mais de 60 anos. Quer dizer, tinha que ter muita experiência, tinha que saber muita coisa aí para ajudar no poder junto com os reis. Bom, então olha que interessante, tinham 2 reis e eles eram ajudados por muita gente. Tá? Então, a gente percebe aí bastante gente também participava da política. Bom, e tem a Ápela, que é uma assembleia dos cidadãos com mais de 30 anos que escolhiam os éforos. Então, os éforos eram escolhidos pelo povo. Bom, então a gente vê que tem um pouquinho de democracia, né? Tem bastante gente participando da política, porém não é todo cidadão, não é toda a população, ainda restrita em algumas pessoas, certo? Por mais que as pessoas votassem no éforo, né, para ajudar ali no controle do rei, eles não votavam diretamente no próprio rei, tá bom? Então, uma democracia que está surgindo, está acontecendo aí na região de Esparta. Educação espartana, então. A gente vai ver um pouquinho de diferença lá da Atenas, né? Aos 7 anos, os meninos das famílias de Esparta eram enviados para acampamentos militares. Então, eles não iam primeiro para a escola para aprender muita coisa. A primeira coisa era acampamento militar. Praticavam exercícios físicos, enfrentavam fome, sede, frio, para se preparar mesmo
para uma possível guerra. Bom, aprender a ler e escrever não era considerado tão importante. Para aperfeiçoar seu treinamento, aos 14 anos, os jovens acompanhavam soldados em batalhas de verdade. Aos 20 anos, eram considerados preparados para participar da guerra. Somente abandonavam o exército, funções militares, com 60 anos de idade. Certo? Nas famílias mais poderosas, meninos eram cuidados para crescerem saudáveis, terem espíritos fortes para servir o exército. As mulheres eram bem cuidadas para ter filhos bem saudáveis, para poder ser bons guerreiros. Certo? Elas praticavam jogos, ginástica, dança, aprendiam música e canto. Quando adultas, casavam-se, criavam os filhos e eram respeitadas por serem mães e esposas dos guerreiros. Então, as mulheres aqui em Esparta, elas eram mais importantes, mais valorizadas do que lá em Atenas. Bom, as famílias menos abastadas, por exemplo, mais pobres, né, geralmente criavam suas filhas dentro de casa. Mas muitas mulheres de trabalhadores exercitaram atividade fora dela para ajudar no sustento da família. Quer dizer, as mulheres também podiam sair para trabalhar fora. Tá? Outra diferença aí. Então é isso, gente. Um pouquinho de como era a organização de Atenas, a organização de Esparta, um pouquinho das suas diferenças. Certo? Na atividade desse capítulo, a gente tem muita atividade, então selecionei algumas para vocês, tá bom? Da página 124 e 125, anotem aí qual que vai precisar fazer. É a questão 3, 4, 5, 8 e 9. 3, 4, 5, 8 e 9. Essas que vão precisar fazer e enviar para mim, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, mandem mensagem para mim. Bom, gente? Beijo, até a próxima aula.